É muito comum hoje em dia as pessoas carregar ao longo da vida uma falta de perdão a si mesma por diversos motivos. Beleza? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar uma breve aqui reflexão sobre o fato de se perdoar a si mesmo. E antes de começar o vídeo, como de costume, sempre já pega ali seu cafezinho, seu chá, sua bebida de preferência e vamos conversar, beleza? Pessoal, olha só. É muito comum hoje em dia as pessoas andar pela vida carregando uma culpa que às vezes nem é dela. Carregando tanta dor, tanto estresse por acontecimentos que talvez na época elas não conseguiram fazer de melhor. E isso carregou uma culpa tão grande que até hoje o indivíduo não consiga se perdoar. Então, hoje eu quero refletir sobre isso, a importância da pessoa se perdoar. Beleza? E antes de começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, porque isso vai ajudar a divulgar o meu canal e que essa mensagem possa chegar na vida de outras pessoas que estejam precisando ouvir aquilo que eu falo aqui nesse canal. Então, essa pequena contribuição sua já é bastante, beleza? Então, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, beleza? E também ativa o sininho de notificações para que a toda hora que eu esteja postando um vídeo, você consiga ser ali notificado, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar hoje, então, sobre essa falta de perdão, a importância de se perdoar a si mesmo, ok? Porque eu acredito que enquanto a pessoa carregar culpas, enquanto a pessoa carregar situações na sua cabeça que lhe fizeram hoje enxergar a vida como se fosse, digamos, um fardo muito grande de se carregar, faz com que a pessoa de fato ela viva um estresse contínuo, uma tristeza, uma mágoa. Isso é muito importante porque a pessoa, quando ela quiser fazer uma coisa, ela talvez não vai sentir a energia suficiente para fazer, ela não vai ter de fato essa vontade de fazer de uma forma genuína. Às vezes o indivíduo vai andar pela vida com mais estresse, mais preocupação e mais ansiedade do que mais alegria, do que mais pensamentos positivos. Isso porque ela vem carregando ao longo desse tempo coisas que aconteceu com ela lá no passado, que fizeram com que ela hoje enxergasse a vida desse jeito. E muitas das vezes isso é pela falta de perdão, seja lá por qualquer motivo. Eu vou colocar aqui dois exemplos, tá? Tem pessoas que, por exemplo, ao longo da vida aconteceram muitas coisas ruins, como, por exemplo, olha, ela de repente estava em um lugar, ou ela estava conversando com alguém, ou seja lá qualquer motivo, e essa pessoa acabou assumindo uma responsabilidade que não era dela. Por exemplo, ela saiu de um lugar e aconteceu algo com aquela pessoa. Aí a pessoa se inteira, olha, eu estava lá com ela agora e aconteceu que quando eu fui, sei lá, ela foi assaltada. Ou quando eu fui, ela teve um acidente. Ou quando eu fui, ela foi agredida. Enfim, qualquer uma coisa assim. O que acontece é que a pessoa começa a colocar na cabeça dela, olha, se eu estivesse lá naquele momento, se eu tivesse ido embora, nossa, aconteceu isso com ela, se eu não tivesse ido embora, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Aí a pessoa carrega essa responsabilidade dela e passa o tempo e ela ainda consegue olhar para aquilo e dizer, é a culpa minha, porque eu não era para ter ido embora. É culpa minha que isso tenha acontecido porque eu poderia ter feito mais se eu tivesse ficado ali. Então ela pega uma situação que não era dela, que ela não sabia o que ia acontecer, passa o tempo e ela vem carregando isso de uma forma totalmente traumática. Ela olha para o passado e diz, nossa, se eu tivesse feito uma coisa naquele momento, se eu não tivesse ido embora. E aí começa aquele pensamento, se eu não tivesse, se eu não tivesse, se eu não tivesse. Então passa os dias, passa os anos e a pessoa não consegue perdoar uma coisa que nem era dela. Então eu coloquei um exemplo básico, né? Pode ser que a pessoa de repente, sei lá, ela estava com outra pessoa, ela não conseguiu falar uma palavra, digamos, positiva, e a pessoa adquiriu, sei lá, um processo muito doloroso na vida dela, e aí eles começam a pensar, nossa, se eu tivesse dito aquela palavra naquele momento, talvez se eu não tivesse agido dessa forma, se eu não tivesse dito aquilo que eu estava pensando naquele momento, talvez
essa pessoa não tivesse reagido ou falado aquilo para outra pessoa, nossa, não vou conseguir me perdoar isso. Aí começa a passar o tempo e a pessoa vem carregando coisas que de fato não eram delas. Percebe? Então, essa falta de perdão por coisas que não eram delas faz com que o indivíduo ele carregue situações dentro do seu coração, dentro da sua mente, totalmente tóxica, destrutiva. Então, é importante você olhar para o passado com um olhar crítico, mas um olhar crítico de forma construtiva e não de forma negativa. Porque quando você olha para o passado de uma forma mais construtiva, você entende que, nossa, naquele momento eu era assim, por isso eu reagi dessa forma. Nossa, naquele momento eu pensei dessa forma, por isso eu não consegui dizer aquilo. Então, quando você olha para o seu passado com uma forma construtiva, aquilo faz com que você melhore até hoje, faz com que você, todos os dias, você consiga melhorar. Então, o problema é que as pessoas olham para o passado com uma forma destrutiva. Nossa, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Então, eles têm um olhar com uma crítica mais destrutiva. E isso não vai trazer benefício nenhum para os seus dias atuais. Outro exemplo que eu vou colocar é o fato de que a pessoa poderia ter feito uma coisa melhor, mas ela não fez, seja lá por qualquer motivo. Aí a pessoa olha para o passado e diz, nossa, eu fiz isso, mas não fiz eu fiz isso, mas não fiz do jeito certo. Eu fiz aquilo, mas não consegui fazer melhor. Percebe? Então, a pessoa já fez aquilo que ela poderia ter feito, só que ela não conseguiu fazer de melhor. Então, isso é outro problema, porque a pessoa vai julgar o passado dela como que, olha, eu poderia ter feito melhor. Olha, eu poderia ter falado melhor. Ou eu poderia ter tomado uma decisão muito melhor do que aquilo que eu tomei. Então a pessoa começa a se condenar por aquilo. Então isso se torna autodestrutivo, gente. Não é, isso aqui que eu vou dizer é muito importante. Não é saudável você condenar o teu passado com a sabedoria que você tem hoje. Não é saudável condenar o passado com as aprendizagens que você adquiriu até hoje. Sábio é olhar para o seu passado de uma forma construtiva para aprender dos seus erros, para ajudar a melhorar teu presente e construir um futuro melhor. Carregar culpa, seja lá porque você poderia ter feito melhor ou porque você não conseguiu fazer, não vai fazer com que as coisas melhorem. Não vão fazer com que você consiga melhorar aquilo que ficou no passado. Não vai. Então é importante olhar e reconhecer. Olha, eu fiz errado. Beleza, você reconheceu. Agora eu posso fazer melhor. Naquele momento eu era uma pessoa imatura. Naquele momento eu não consegui fazer melhor. Porque eu não tinha ferramentas. Às vezes, pessoal, a gente acaba até fazendo uma coisa boa. Mas não tão boa quanto a gente tem a perspectiva de hoje. Porque, por exemplo, você olha e diz assim, nossa, naquele dia eu fiz algo bem, mas poderia ter feito melhor. Só que naquele dia você fez o seu melhor com as condições que você tinha e não com as quais você tem hoje. Então é importante você reconhecer se naquele momento você conseguiu dar seu 100% com as ferramentas, com o conhecimento e com a sabedoria que você tinha naquele momento, naquele lugar, naquela situação. Então a falta de perdão vai fazer com que teus dias sejam mais cinzentos, vão fazer com que teus dias sejam mais estressados, mais cansativos, mais preocupantes. Você vai repetir padrões, você não vai se permitir realmente melhorar, porque você vem carregando mágoas, remorsos ao longo da tua vida. Então isso é destrutivo para a tua saúde mental. Então aprenda a se perdoar, pegue leve consigo mesmo, olhe para o seu passado para você realmente construir o seu melhor presente. Não olhe para o seu passado como uma condenação. Não assuma culpas e responsabilidades que não eram suas. Que isso não vai melhorar a sua situação atual, nem vai melhorar a situação que vem pela frente. Então, seja crítico, mas de uma forma construtiva e não destrutiva. Dessa forma, você vai adquirir mais conhecimento, mais sabedoria para o seu dia de amanhã. Mas o perdão totalmente é importante na tua vida. Olha para o passado, olha para as coisas que aconteceram e diga, nossa, eu poderia ter feito melhor naquele dia, sim, mas hoje eu consigo já pensar dessa forma, naquele momento não. Olha e diga, olha, me perdoa porque eu não consegui fazer melhor. Mas hoje eu vou trabalhar para ser melhor do que amanhã. Sempre com um olhar crítico de forma construtiva, gente. Deixa eu pegar aqui minha bebida. Porque dessa forma você vai conseguir de fato melhorar como indivíduo.
você vai conseguir de fato adquirir muito mais conhecimento. Você vai conseguir de fato ajudar, de fato, a outras pessoas, porque você está aprendendo, porque você está refletindo sobre as coisas. Então era isso que eu queria conversar hoje. Hoje é uma reflexão que eu tive pensando. Na verdade, eu já estava pensando sobre isso desde dia domingo, hoje é terça-feira. Eu estava pensando sobre isso e disse, olha, realmente muitas pessoas sofrem com a falta de perdão. Elas acabam passando, a vida acaba passando totalmente, o tempo passa, as pessoas carregam tanta coisa ruim, negativa, por coisas que aconteceram, às vezes nem era culpa delas, ou às vezes elas conseguiram fazer, mas não tão bom quanto elas poderiam ter feito hoje, só que naquele momento elas fizeram de uma forma com as ferramentas que ela tinha, com o conhecimento que ela tinha. Então, essa falta de perdão faz com que, de fato, o indivíduo ele não consiga progredir na vida, que ele não consiga realmente aprender das coisas, porque no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, vem tanto estresse repetindo aquela memória, repetindo aquela situação de nossa, aconteceu aquilo, é minha culpa, nossa, eu poderia ter feito melhor, nossa, porque eu fui embora, porque não consegui ajudar, se não tivesse ido. Então tudo isso faz com que a pessoa não consiga enxergar a vida de uma forma melhor. Então que essa reflexão possa te ajudar de alguma forma. Esse aqui foi um vídeo sem roteiro, foi mais uma conversa mesmo, foi um desabafo daquilo que eu estava pensando domingo e eu quis trazer para vocês também refletir sobre isso. Então esse aqui é um vídeo sem roteiro, é um vídeo que realmente é mais de conversa mesmo. Aliás, todos os meus vídeos eu faço com mais natureza, sabe? Tipo, eu não consigo fazer um vídeo tudo roteirizado, tudo meio robotizado. Porque, se bem que, obviamente, eu consigo estudar aquilo que eu vou falar para trazer a melhor informação possível para você, para que a conversa se torne mais fluida, se torne mais legal. Mas, geralmente, eu tento trazer aqui um vídeo mais de conversa, um vídeo mais emotivo, um vídeo mais tranquilo, que não seja uma coisa como se estivesse dando uma aula, porque afinal de contas eu não quero aqui dar uma aula para vocês. Eu simplesmente quero estender aqui sua mão, pegar na sua mão e a gente conversar, porque eu tenho certeza que nas conversas, eu ouvir os outros faz bem, faz melhor. E às vezes aquilo que eu penso faz sentido para você, isso se torna muito melhor ainda. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a próxima.